Provérbios 22, 17 a 21, incline o ouvido e ouça os ditados dos sábios. Aplique o coração ao meu ensino, pois será agradável guardá-los no seu íntimo e tê-los todos na ponta da língua, para que você deposite sua confiança no Senhor. Hoje eu os ensino a você, sim, a você mesmo. Já não escrevi a você 30 ditados em conselhos e conhecimento, para ensinar-lhes a ser honesto e a falar a verdade, a fim de que responda com a verdade a quem perguntar? Você pode dizer amém? Mais um texto, está preparado? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9 e 10. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9 e 10. De fato havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Diga amém aí, diga. Me ajude, curva a cabeça, ore agora, peça para Deus falar, ore por mim, se alguém puder, por favor, clame a Deus pela minha vida, ore aí também pela pessoa que está do teu lado, peça para o Senhor, fala com a gente, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, olha para o teu povo, olha para a tua igreja, olha para pessoas que, Senhor, vieram, Senhor, deixaram tudo e vieram à casa do Senhor. Eu peço que a tua palavra seja de forma surpreendente, eu peço mesmo. Eu peço que, Senhor, longe de nós agora o cansaço. Senhor, não haja nenhuma resistência à palavra que vai ser semeada, não haja em nós nenhum atrito na nossa mente, nenhuma confusão. Pelo contrário, estejamos aqui totalmente livres, coração libertos, mente renovada, mente sã, para ouvir a tua palavra. Fala conosco, vem mesmo por tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém. Eu sei que a insistência minha, gente, talvez você até fale, esse pastor insiste muito com isso, mas se você puder, anote alguma coisa, por favor, anote. Daquilo que eu busco no Senhor em oração, eu anoto, eu vou anotando, 6, 7 páginas anotando, e depois leio, eu li mais de 3 vezes, eu li acho que umas 4 vezes aqui o que eu estou ministrando para você, né? Então, se você puder, anote, pegue algo aí, até o celular mesmo, eu vou acreditar que você está anotando, então pode usar, tá bom? Anote aí alguma coisa. Vamos lá, preste bem atenção, eu vou usar algo aqui, é uma história minha, algo que da minha vida, só para ilustrar o que vai ser pregado ao teu coração hoje, amém? Grande parte da minha vida, eu estou com 56 anos, grande parte da minha vida eu trabalhei em banco. Eu comecei em banco com 15 anos de idade, na matriz do Banco Mercantil de Descontos, na Rua Direita, em São Paulo. Imagina, surreal, matriz de um banco, tanto que gerou no meu coração um sonho de ser diretor de banco. Depois vim para Guará, trabalhei no Banco Bamerindos, e nesse tempo do Banco Bamerindos eu peguei uma fase da conta remunerada. Se você lembra disso, você já está com uma idade boa também. E as pessoas, elas corriam para depositar, porque elas depositavam num dia um valor, e no dia seguinte elas já sacavam outro valor com juros. Então todo mundo corria para depositar. Mas eu peguei também uma fase no banco, que era uma das minhas atribuições na gerência do banco, que era devolver cheque. Eu chegava pela manhã, não fique envergonhado não, pode olhar para mim, né? Nunca devolvi cheque seu, pode ficar tranquilo. E era pegar a planilha, olhar saldo devedor e tacar a caneta, devolver, né? Olhar lá o saldo,
às vezes vários cheques, escolhia um cheque que cobria a conta e devolvia, não tinha o que fazer. Feita a devolução, começavam as ligações, todo mundo ligava: pô, Vanderlei, você devolveu meu cheque. Eu falei: mas não tem saldo. Como não tem saldo? Brigava, o pessoal bravo. O que você está fazendo aí no banco? Eu falei: devolvendo seu cheque. Eu vou aí. Pô, vem aqui, cara, vou até passar um café. E aí tinha que tirar um extrato para mostrar para a pessoa que ela não tinha saldo. Pior é quando a pessoa... Quem é da época da fila em banco aqui? Agora não tem nem caixa. Aquela fila no banco, o pessoal na fila esperava a fila para chegar. Quando chegava a vez da pessoa, ela com um papel na mão, um cheque. Chegava a vez dela, o caixa ia lá atrás falar comigo, falava: Vanderlei, estou com esse cheque aqui, não tem saldo. Eu falei: devolve, não paga. Aí a pessoa saía do caixa, ligava para o dono do cheque. O dono do cheque me ligava e dizia assim: se você rir, eu vou saber que você já falou isso. Me ligava e falava assim: Vanderlei, paga o meu cheque, pelo amor de Deus. Eu estou indo aí depositar agora. Eu falava: o rapaz está aqui, ele te espera chegar, né? Porque a pessoa queria sacar antes de depositar. Você consegue guardar essa ilustração que eu estou usando aqui um minuto? Consegue guardar? Palavra de hoje, vamos lá, quero estudar com você. Deposite sua confiança no Senhor. Fale para duas pessoas isso, falei: deposite sua confiança no Senhor. Eu ouvi pessoas, eu conheci pessoas, eu vivi com pessoas que me ensinaram muito. Pessoas, algumas delas já partiram no Senhor, e eu vi algo, eu aprendi algo. Pessoas que diariamente depositavam confiança no Senhor. Não era na hora do aperto que iam dizer que confiavam no Senhor, não. Pessoas que todos os dias diziam: se algo não der certo, eu confiarei no Senhor. Se a videira não florescer, se a figueira não der o seu fruto, eu confiarei no Senhor todos os dias da minha vida. Eu me alegrarei nele. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confiarei no Senhor. Pessoas que passaram a sua vida toda lançando confiança no Senhor, declarando a sua confiança. Quando precisaram sacar, lá estava tudo depositado. Toda a confiança dela estava depositada no Senhor. Quem sabe do que eu estou dizendo aqui? Pessoas que não entraram em desespero. Eu vi pessoas também que... falo até, me emociono, porque pessoas que eu vi no caixão, chegando próximo e olhar a pessoa no caixão. Eu vi isso, eu vi pessoas no caixão mortas, que passaram a vida toda depositando sua confiança no Senhor, e no caixão como que rindo, um rosto sereno, uma calma. Pessoas que quando a morte chegou não tiveram medo nenhum, não entraram, não nada, porque a morte não tinha força nenhuma sobre elas, porque passaram a vida toda lançando, depositando confiança no Senhor. Então para elas a morte foi uma passagem vitoriosa. Quem já viu isso? Já viu alguém assim? Que o semblante, não havia desespero, não havia como que um trauma, havia um descanso, uma serenidade tão grande, de alguém que passou a vida toda lançando a sua confiança no Senhor. Eu conheço pessoas, vi essas pessoas, estive com essas pessoas que sem condição nenhuma, não tinham, fizeram, viveram, realizaram, conquistaram coisas tremendas, extraordinárias, porque passaram a sua vida joelho no chão, talvez o rosto no chão, lançando toda a sua confiança, declarando diante de situações tão adversas, tão contrárias, falavam: nele confiarei.
Nele confiarei. Se a porta fechar, eu confiarei nele, eu vou esperar nele. Passaram a vida dizendo isso: se algo não sair como eu estou esperando, mas eu continuarei confiando no Senhor. Eu vi pessoas assim fazer coisas extraordinárias sem ter nada, porque tinham depósitos em Deus. E a palavra do Senhor diz, Salmo 125, que pessoas assim não se abalam nunca. Os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre, porque são como um monte, elas vão depositando, é algo diário. E eu usei uma ilustração da minha vida só para te fazer pensar. Pessoas que não conseguem fazer isso, não têm depósito e querem sacar no momento de desespero. Meu Deus, mas que meu Deus, se você nunca virou para Ele e disse: eu confio em Ti. Tendo dinheiro, eu confio em Ti. Eu não virei desse lado, porque desse lado tinha, tá? Não tendo, confiarei em Ti. Se o Senhor me der muito, confiarei em Ti. Se o Senhor me der pouco, confiarei em Ti. Mas terei todas as minhas necessidades supridas em Ti. Porque os que confiam no Senhor não serão envergonhados. Mas você entende que eu estou pregando ao teu coração, porque pessoas que não têm depósito disso, não lançam a sua confiança no Senhor. E eu queria então ministrar isso hoje aqui no teu coração. Daniel capítulo 6, versículo 10. Eu insisto com você, se você pudesse anotar, talvez até estudar mais do que eu estou ministrando aqui, porque é rico, a palavra do Senhor, ela é profunda demais. Você pode extrair mais revelação do que eu estou aqui ministrando ao teu coração. Daniel capítulo 6, vou te mostrar, porque talvez você venha a uma igreja, esteja numa igreja, ouça a palavra, mas não há joelho no chão de alguém que deposita diariamente, talvez em alegria, talvez em tristeza, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que semeiam, e semeiam como que depositando com lágrimas, a sua confiança, voltarão com isso. Mas é algo diário, é algo que, sabe, não é um culto de domingo não, são pessoas que a semana inteira, com pastor, sem louvor, sem nada, semana inteira disseram: a minha casa, nós confiamos naquele que vive para sempre. Então tem depósito lá, pode ir lá sacar na hora de uma angústia, na hora de uma aflição, pode ir lá, porque você confessou, você declarou, você disse: nele eu confiarei. Nele eu confiarei. Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, e olhe para mim só um instante, às vezes a notícia não é boa, às vezes a gente nem está pensando, mas chega uma notícia, ela não é boa, não era o que você esperava. E quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume diário, como de costume, ajoelhou-se no quarto do andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Não é porque chegou uma notícia aí, olha, acabou. Eu continuo depositando a minha confiança no Senhor. Fala para a pessoa do lado assim: você precisa fazer isso. Fala para alguém antes que ela durma. Eu queria estudar isso com você, porque talvez seja isso que está levando você a viver algo que você não deveria viver assim, desesperado. Pessoas que fizeram isso, aprenderam a fazer isso, pessoas que viveram isso, vivem o que a palavra do Senhor diz, não se abalam por nada. Pessoas que até você pergunta: como que você consegue? E aí você fala: porque eu tenho depositado nele a minha confiança.
Então o salmista diz: eu olho para os montes, e quando fala monte, está revelando situações, né? E eu olho para os montes, mas sabe de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que a minha confiança não está no que eu estou vendo, a minha confiança está naquele que vive para sempre. A minha confiança está naquele que senta num trono. Então está acima do monte. Eu depositei lá, está lá toda a minha confiança. Então nele eu esperarei. Vamos lá, eu queria estudar algo com você aqui sobre isso, algumas coisas que são tão importantes sobre depositar diariamente. Então eu estou te ensinando, talvez amanhã ter uma devocional pela manhã, talvez não ir trabalhar sem ter um tempo de dizer: Senhor, não importa como será esse dia, mas a minha confiança está no Senhor. Senhor, eu estou entregando ao Senhor. E aí você vai depositando, sabe, porque na hora que precisar sacar lá, e você precisar clamar ao céu, quem está me ouvindo? Você não vai fazer em desespero, você vai levantar as mãos e vai falar com Ele: Senhor, eu disse que em Ti eu confiaria. Eu vou esperar no Senhor. Amém? Vamos lá? Primeira coisa que eu quero falar para você aqui, algo importante sobre depositar nossa confiança no Senhor: você não pode sacar antes de depositar. Esse é o credo religioso da nossa nação, sabe? Todo mundo diz que crê, todo mundo diz que confia, mas não tem depósito. Sabe, isso aí é pessoas que na hora do desespero falam assim: Deus é pai, não é padrasto, porque nunca lançou confiança, não conhece Deus, não conhece a sua palavra, nunca declarou mesmo diante de situações: eu confio no Senhor, nunca. E aí quer sacar antes de depositar. E aí entra num desespero, porque quem confia no Senhor espera, vai deitar, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor. Eu acho que você assustou porque eu falei alto, viu? Me faz habitar em segurança. Ô filha, mas eu tenho que falar alto. Esse é um credo de uma nação inteira que na hora do desespero grita, na hora do desespero faz coisas absurdas, acende vela, faz coisas para todos os lados, porque não conhecem e não depositaram a sua confiança no Senhor. Pessoas que entram numa igreja como essa e perguntam por que eles cantam tanto, por que eles adoram, por que eles ficam com a mão levantada, porque até em velório o crente canta, meu Deus, que povo é esse? Esse é um povo que passou a vida inteira declarando: eu confio no Senhor. Então você não pode sacar antes de depositar. E eu estou te ensinando aqui a ter vida de depósito. Amanhã, logo pela manhã, antes de sair de casa: Senhor, eu confio no Senhor, eu confio a minha vida no Senhor, eu confio a vida dos meus filhos no Senhor, onde eles, eu confio, está lá depositado, e eu verei o fruto da minha confiança naquele que é fiel, naquele que é Senhor de todas as coisas. Jeremias, eu vou ler alguns textos, gente, são tão importantes. Se você puder pelo menos anotar assim, o texto para depois ler com mais calma. Jeremias capítulo 17, versículo 5 a 8. Versículo 5 a 8. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Preste atenção, por favor, preste bem atenção. Talvez você diga: meu Deus, é isso que está acontecendo comigo.
Ele será como uma pequena árvore seca no meio do deserto. A sua vida será como o deserto de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dele, mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos. Ele será como uma árvore plantada à beira de um rio. As suas raízes entram profundamente na terra, em direção à água. Por isso ele não se incomodará com calor, e suas folhas continuarão sempre verdes. Mesmo no tempo da seca, ele não fica ansioso, nem deixa de produzir frutos. Coloca na tela, eu queria mostrar para você. Você não pode sacar antes de depositar. É isso que gera desespero em pessoas. É isso que gera uma aflição, uma angústia em pessoas. Por isso que talvez nós temos que estar aqui ministrando louvor em quem já deveria ter vida de louvor, de adoração, somente porque confia no Senhor, porque nós não o adoramos pelo que Ele faz, nós o adoramos pelo que Ele é. Então, estar aqui tem que puxar uma adoração, e levante as suas mãos, isso não faz sentido, porque nós estamos a vida inteira, passar a vida toda depositando nossa confiança nele. Porque em nós, eu vou dizer, você vai dizer amém aí, em nós não há desespero. Amém. Não há, porque tem depósitos lá, de confiança no Senhor, está lá já depositado. Eu queria só ressaltar, olha como é uma pessoa que não tem depósito. Não tem, por isso que as pessoas logo cedo ligavam para mim: Vanderlei, pelo amor de Deus, Vanderlei, se você devolver esse cheque, Vanderlei, você vai acabar comigo, Vanderlei, você vai estragar, Vanderlei. Era assim, um desespero, porque a pessoa não tinha depósito. Olha como é uma pessoa que não tem depósito de confiança. Olha, está na tela, olha lá. Ele será como uma pequena árvore seca no meio do deserto, dentro da igreja. A sua vida será como o deserto de Judá, seco, salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dele. Me dá um testemunho. Olha, você conhece pessoas que, mesmo não tendo ou até perdendo, são felizes? Você conhece alguém assim que o coração dela tem paz? Dá um testemunho, levanta a mão, quero ver se você conhece gente assim. Porque a confiança dela não está naquilo, a confiança dela está no, vai viver uma virada. Vamos lá, segunda coisa, vamos lá. Você precisa aprender a depositar, você tem que aprender. Quem aqui já fez depósito em caixa automático? Agora é direto, né? O negócio, você põe dinheiro ali e já era, né? Já vai parar na conta, se ele aceitar a sua nota. Geralmente eu não aceito, mas se passou a nota, já está na conta. Quem já depositou, pôs o dinheiro lá e o dinheiro não entrou na conta? Ninguém? Vocês estão com uma vergonha de falar assim? Que não faça isso de noite, você não dorme. Você fica assim, você passa a noite inteira ensaiando o que vai falar no banco. Eu depositei, as notas eram assim, eu estava vestido assim. Você vai, o medo de que perdeu o dinheiro, medo. Vamos lá, quem já depositou em conta errada? A senhora também já. Quem já depositou em conta errada? Só uma, só. Na minha não, né? A gente precisa aprender a depositar. Naquela parábola dos talentos, espero que você lembre, 3 pessoas receberam algo, 2 sabiam lidar, 2 sabiam perfeitamente como fazer,
Tanto que quando a pessoa que deixou com eles o talento, quando voltou, 2 pessoas chegaram e falaram: olha aqui, olha, entregaram. Uma pessoa não sabia, ela enterrou. Você está me ouvindo? Ela enterrou. Quando a pessoa voltou, ela falou: olha, eu tive muito medo, eu não sabia, eu enterrei, está aqui. Olha a resposta de quem deu, preste atenção, olha a resposta: você deveria ter depositado, e então quando eu voltasse teria juros. Quem não deposita sua confiança no Senhor enterra sonhos, planos, dons, ministério, enterra. Mas quem deposita e sabe depositar, e aqui eu estou falando de coisas aqui que não dá tempo, mas eu vou dizer algo a você: quer aprender a depositar? Põe o joelho no chão. Você deveria ter depositado. É assim que o pouco se torna muito, quando você sabe depositar no Senhor toda a sua confiança. O sábio, ele falou isso, ele falou: eu já dei 30 ditados para você, te ensinando a falar a verdade, vou te dar mais um, vou te ensinar algo, e isso que eu vou te ensinar é para que você aprenda a depositar a sua confiança no Senhor. E ele disse assim: aplique o coração ao meu ensino, pois será agradável guardá-los no seu íntimo e tê-los todos na ponta da língua, para que você deposite sua confiança no Senhor. Jó capítulo 42, eu vou pedir que você preste bem atenção nisso. Jó capítulo 42, versículo 1, 2 e o 5. Olha o que está escrito. Então Jó respondeu ao Senhor. Ele está falando com Deus e ele respondeu ao Senhor: agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar os seus planos. Antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Olhe para mim um instante. Eu não sabia. Sabe quantos anos Jó tinha aqui aproximadamente? 70. Eu não sabia. Eu acreditava, mas eu não sabia depositar. Eu não tinha depósitos lá de que um dia eu ia viver o dobro de Deus na minha vida. Eu não tinha depósitos lá de que eu ia viver uma virada na minha vida. Não tinha. Ele tinha aproximadamente 70 anos. Depois que ele aprendeu e ele disse: mas agora que os meus olhos te veem, agora que eu sei depositar e eu sei em quem eu tenho crido, agora ele viveu mais 140 anos. Recebe essa palavra. Quem aprende a depositar sua confiança no Senhor vai viver o dobro. Vai viver o dobro. É a razão porque muitas pessoas são como uma árvore pequena, como o deserto de Judá, seco e salgado. Desespero, porque não aprenderam a depositar. Eu fiz essa pergunta pela manhã, eu confesso, hoje de manhã eu chorei tanto aqui. Quantos aqui, alguém aqui tem avô? Eu vou falar do avô para a gente, avó, que confiavam muito em Deus, mas muito, você viu isso? Levanta a mão, dá um sinal para mim. Fica com a mão levantada, tem avô. Você sabe que você é fruto dessa confiança? Eles passaram a vida depositando. Hoje aqui nós vamos começar a lançar depósitos de confiança. Os nossos filhos, os nossos netos vão viver essa confiança que nós vamos depositar. Nós aprendemos. Nossos filhos não vão viver desespero.
Nossos filhos não vão viver a angústia do desespero, porque a nossa casa lançou depósitos, dizendo: eu confiarei no Senhor. Três, vamos lá. Você não pode fingir que tem depósito. Como gerente de banco, na gerência do banco, você fica sabendo, não tem como não saber, você acaba sabendo da situação financeira da pessoa, e você sabe se ela está numa falência, se ela está numa vida difícil, se ela está apertada, mas ela continua vivendo como se não tivesse. Ela vai, eu tive um cliente no banco, um meu cliente, ele quebrou, ele foi à falência mesmo, e estou falando de falência quando fica insolúvel, não tem o que fazer, não há uma saída para ele se recuperar, e ele não contou para a esposa, e continuou vivendo ali algo que não era mais real, ele estava quebrado, até não suportar mais, até o desespero ser maior do que a condição de viver, e aí ele entrou na Dutra, ele entrou na Dutra na contramão. E o motorista da carreta falou assim: eu não acreditei no que eu vi. A carreta passou por cima do carro, porque a pessoa, ela finge. E sabe o lugar em que as pessoas mais fingem que confiam em Deus? Na igreja. E eu estou aqui pregando que você não pode viver assim, você tem que ter vida. Talvez venha num culto e finge que confia, na realidade você tinha que ter uma vida diária, de uma semana inteira, de joelho, de devocional, de leitura da palavra, de tempo com o Senhor, declarando: eu confio no Senhor. E aqui seria o maior encontro de pessoas que confiam no Senhor, a ponto de que nós íamos ver pessoas sendo curadas, pessoas salvas, pessoas transformadas, porque é o maior encontro de pessoas que confiam no Senhor. Mas infelizmente é o lugar que as pessoas fingem que tem depósito, finge que oram, finge que vivem, finge que são, finge tal. Eu vou mostrar algo para você pela palavra. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, quero te mostrar isso. Nesse momento, eu estou falando da história de Saul. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles, será transformado numa pessoa diferente. Isso aqui aconteceu, tá? De fato, isso aqui aconteceu. Mas preste atenção, há muitas pessoas que ela têm experiências com Deus. Uau! Algumas até sim experimentam algo que é algo maravilhoso, o batismo com o Espírito Santo, transbordar do Espírito Santo. Uau! Pessoas que recebem toque de Deus na sua vida. Uau! Coisa maravilhosa. Mas pessoas que não têm depósito diário de confiança no Senhor, tais pessoas hoje nem na igreja estão. Pessoas que viveram o sobrenatural de Deus em experiências, uau! Mas longe dessas experiências de luz acende, luz apaga, longe dessa experiência em casa, na vida diária, cotidiana, não dobraram o joelho, lançando confiança no Senhor, na hora da angústia, na hora do aperto, não conseguiram resistir diante de situações assim, e hoje não estão mais. Quem sabe do que eu estou falando? Porque nós valorizamos mais essas experiências do que a vida diária de depositar. Todos os dias, nele eu confiarei. A minha confiança não está em carros, nem em cavalos, nem na Beth, não está nisso. A minha confiança não está num crucifixo, a minha confiança está no Senhor. E nele eu andarei. Ok? 1 Samuel 17, 10 a 11, está aqui na tela, você pode ler comigo, está aqui, olha.
Desafio hoje os exércitos de Israel: mandem um homem para lutar comigo. Olhe para cá, isso aqui era o grito de Golias. Mandem, ele não sabe com quem ele está falando, ele está gritando como se estivesse gritando para um povo qualquer, povo que talvez ele já tenha enfrentado, um outro exército, mas ele está enfrentando o exército de Deus. Entende isso? É como se pessoas que têm vida diária com Deus, que depositam toda a sua confiança no Senhor, e quando chega um abestado lá gritando: manda um homem, sou eu. Mas você não tem condições. Mas eu passo a vida toda lançando a minha confiança no Senhor. Então quando vem um leão eu mato, quando vem um urso eu mato, quando vem uma doença eu oro, quando vem uma situação eu resisto, porque eu passo a vida toda confiança no Senhor, confiando no Senhor, lançando a minha confiança no Senhor. E ele gritou: manda um homem para lutar comigo. Quando Saul, que o Espírito do Senhor se apropriou da vida dele, e ele profetizou: uau, uma pessoa, quem é ele? Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados, porque uma pessoa que não tem depósito diante do Senhor fica assim diante da luta. Mas quem lança a sua confiança no Senhor, deposita a sua confiança no Senhor, olhe para mim, não se abala. Você pode falar isso para uma pessoa do lado? Põe na tela para mim. Uma pessoa que finge que tem depósitos, ela vive desesperada, pedindo, chorando, anda atrás de quem tem depósito, direto atrás: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas uma pessoa que tem depósitos vive louvando, agradecendo e confessando sua fé diante dos problemas que está enfrentando. Sim ou não? Uma pessoa que finge, desespero, correria, tirando a água do barco. Mas uma pessoa que tem depósito dorme no barco. É totalmente diferente. Estou pregando para você hoje. Estou pregando para você. Quem tem depósito descansa. Quem não tem está agitado. Os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Terminar? Vamos cear. Queria terminar dizendo como que a gente faz esses depósitos. Como depositar, como fazer depósitos. Vamos lá? A primeira coisa, ter tempo com a palavra de Deus. Veja, eu não falei ler, né? Você notou? Eu não falei ler. Eu falei ter tempo com a palavra de Deus, porque, repete comigo, fala assim: a fé, toda a igreja, a fé vem por ouvir. Não dá tempo, né? Ouvir a palavra de Deus. É totalmente, alguém aqui tem que saber isso, é totalmente a vida de uma pessoa, é totalmente diferente alguém que gasta tempo com a palavra e quem lê gibi. A Bíblia não é gibi. A Bíblia não é Instagram para você ir passando. A Bíblia é para você ter tempo com ela, sentar e ter tempo com ela, porque ela vai construir em você uma confiança inabalável. Quem ouve estas palavras e pratica, é como alguém que constrói a sua casa num lugar que não cai. Tal é a confiança que os rios vêm contra aquela casa, o vento sopra contra aquela casa, mas uma pessoa que tem tempo com a palavra, essa pessoa não cai. Alguém está ouvindo isso, por favor? Eu não estou falando, por favor, pastor, eu li a Bíblia, por favor, para com isso. Ter tempo com a palavra, pegar e separar um tempo, isso vai gerar em você depósitos e mais depósitos de confiança, porque a palavra é a nossa força.
A palavra é o nosso alimento. O salmista diz: na tua palavra eu esperarei. E quando me desesperar, na tua palavra eu confiarei. Porque ela está dentro de mim, na minha boca e no meu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Tamanha é a confiança que foi construída por anos. Anos. Alguém pode dizer amém? Amém. Ter tempo com a palavra, gastar tempo com a palavra. Josué capítulo 1 versículo 8, não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, não se canse, e você mesmo, você trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Fala para alguém, isso vai acontecer com você. Fala aí. Sucesso, você vai conseguir. Salmo 130 versículo 5, espero no Senhor, sim, espero nele, em sua palavra depositei a minha esperança. Céus e terras podem passar, mas a tua palavra, sabe aonde eu pus a minha confiança, depositei? Não foi no Banco Bameirindos, que faliu, foi na palavra. Você ter tempo com a palavra. Quando aquele homem gritou, Saul não tinha depósito, mas apareceu um menino, e esse menino, quando ouviu os gritos, ele falou assim: quem é esse que grita estas coisas contra o exército do Deus vivo? Um menino que tinha a palavra no coração. Entende isso? Você entende que eu estou pregando para você? Você não pode fingir que tem depósito, por favor. Você precisa ter tempo com a palavra de Deus. Segunda coisa, tempo de adoração. Quando nós entramos numa reunião como essa aqui, é a segunda reunião nossa hoje, nós tínhamos que adorar muito, mas muito, tínhamos que, nós tínhamos que celebrar, porque a nossa confiança está nisso. Eu não adoro porque Ele faz, eu adoro porque Ele é. Então pode estar acontecendo algo, por isso que no meu coração, eu estou abrindo meu coração com você, não faz sentido quando uma pessoa diz para mim: pastor, não fui no culto. Falei, foi, e eu até assim demonstro um interesse, falou, mas aconteceu alguma coisa? E a pessoa diz, não estava bem. Ela não entendeu, ela deveria vir e depositar toda a confiança, talvez chorando, talvez com dor, talvez mal, talvez não estava bem, mas ela vem depositar confiança no Senhor. Eu aprendi que, e falo da minha vida ministerial, eu aprendi que a unção de Deus se manifesta em adoração. Ela é gerada em tempo de adoração, e nós tínhamos que transformar a nossa casa no lugar de adoração. O nosso carro tinha que ser quase que uma cabine de adoração, porque nós estamos depositando confiança, adorando. E alguém ia perguntar: por que você adora tanto? Porque eu confio nele. Essa adoração vai gerando confiança. Você entende por que Davi chega e ele fala assim: gente, não se preocupem, eu vou lutar com ele. E aí todo mundo fala: não, mas você não pode. Se Davi tivesse tempo, talvez ele ia falar: gente, senta, vou ensinar algo para vocês. Eu pego a minha harpa e eu canto. Eu vou cantar uma música aqui para vocês, nova, inédita, vou ensiná-los. Pode ser? Pode ser? Não me olhe com essa cara.
Até esqueci. Se as águas do mar da vida quiserem segura. Aí, ó. Está vendo como falta isso para a gente? Deus cuidará de ti. Deus cuidará. Era assim. Nós perdemos o melhor, gente, a adoração. Nós transformamos um lugar que deveria ser uma casa de adoração em outras coisas. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Olha o que diz, ainda que estes que cantaram isso partiram rindo no Senhor, porque confiavam tanto nele. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, tudo deixa. Tem um povo aqui, tem um povo do Inário aqui. Salmo 89, versículo 15 e 17. O pessoal que está visitando falou assim: nossa, não vou voltar nessa igreja não, esse povo canta hino antigo. Isso porque eu não cantei mais alto que a neve, mas tudo bem. Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz da tua presença, Senhor. O dia todo eles se alegrarão em teu nome e exultarão em tua justiça. Tu és a força gloriosa deles, é do teu agrado nos fortalecer. Feliz quem ouve esse chamado. Vamos adorar, porque tem depósitos e mais depósitos de confiança. Salmo 95, versículo 1, 2, o 6 e o 7. Venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha da nossa salvação, vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor. Venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado. Quem dera hoje, vocês ouvissem a voz do Senhor, isso ia gerar uma confiança em você tão grande. Então venham, vamos adorar aquele que vive para sempre, vamos adorar aquele que se senta num trono e Ele reina para sempre. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. A nossa confiança está nele. Por isso cantamos e adoramos e rendemos graças a Ele. Por isso cantamos antes de tocar o milagre. Nós cantamos porque a nossa confiança está nele. Eu termino e eu queria pedir o resto da sua força de atenção. Como depositar, né? Ter tempo com a palavra, ter tempo de adoração, ter tempo na casa do Senhor. Ter tempo na casa do Senhor. Eu posso pedir para você ler alguns textos comigo aqui na tela? Sim? Alguém ainda está acordado?
Pode ser. Vamos lá. Salmo 23, 6. 1, 2, 3. Vai. Certamente. Certamente que a tua bondade, a tua misericórdia. Sabe por quê? Porque habitarei na tua casa. Na tua casa. Salmo 27, 4. Você pode ler comigo? 1, 2, 3, vai. A Deus, o Senhor. Vai. Me deixa morar aqui. Me deixa ficar na tua casa. Eu amo a tua casa. Amo a tua casa. Salmo 84, 4. 1, 2, 3. É difícil hoje encontrar pessoas que ainda dizem que esse lugar é a casa de Deus. É difícil. Difícil encontrar pais que ensinam seus filhos: vamos à casa do Senhor. Mas o salmista diz: é muito feliz quem habita na casa do Senhor. A razão porque muitas pessoas não conseguem depositar sua confiança no Senhor, porque estão longe da casa do Senhor. Longe. Eu vejo pessoas que muitas vezes não têm condições nenhuma de estar aqui, não estaria aqui, mas vem num propósito de dizer: eu e a minha casa, nós vamos estar na casa do Senhor. Eu estou pregando aqui, olha, daqui onde eu estou vendo, a igreja está cheia, eu não consigo ver muito, ainda mais que eu não estou enxergando muito bem, consigo ver muito o rosto, o semblante. Mas o eterno, o Senhor, o pastor da igreja, ele passeia entre as cadeiras, ele vê, ele sabe o nome, situações, e ele sabe que você não estaria aqui, mas o teu coração clama por estar na casa de Deus, porque você ama a casa do Senhor. Então, se eu puder te ensinar alguma coisa, estou te ensinando a depositar sua confiança nele. Venha para a casa do Senhor. Eu vou ler um texto para você muito sério, eu termino com esse texto. Quando eu lia esse texto e anotava esse texto, eu chorava, porque eu ouvia do coração de Deus dizer: eu me alegrarei. Ageu 1, 8, 10. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam a minha casa. Foi isso que me fez chorar. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheita. Um sinal para Deus que você está depositando a sua confiança é você estar aqui. Porque a minha casa, diz o Senhor, será chamada casa de oração. Fica de pé.